E aí, pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha preparação para o vestibular de medicina, né? Eu estudei a faculdade de medicina na UEL, né? Me formei agora no começo do ano de 2024, né? E eu entrei no curso em 2018. Eu terminei o ensino médio, né? Foi em 2016. E como que foi essa preparação, então, né? Falando um pouquinho sobre, né, a minha trajetória aí na escola, né? Eu estudei numa escola particular aqui chama SECA, né? Que já fechou até, inclusive, aqui em Londrina, né? Até o ano de 2010, né? 2010 saí de lá, em 2011 eu fui pro Colégio Max, que é um colégio famoso também aqui em Londrina, né? É um colégio particular, né? E 2011 até 2016 comecei o sexto ano até o terceirão. Né, como que eu era nesse período, né? Eu nunca fui um mau aluno, né? Sempre prestava bastante atenção nas aulas, mas assim, confesso que não era muito afim com os estudos, né? Chegava tarde em casa, eu ficava jogando videogame, fazendo outras coisas, não ficava concentrado em estudar. Eu fazia um curso de inglês e eu também fazia um curso de matemática, né? Eu pensava em ser engenheiro uma época, gostava bastante de matemática e me colocaram nesse curso, né, meus pais, que eu ia bem e tal, e assim, na realidade aquele curso eu odiava, assim, porque apesar de eu gostar de matemática, era muita conta que você ficava fazendo, era um processo repetitivo, assim, maçante, mas que no final eu achei que foi bastante útil para aprender os conteúdos aí. Mas assim, eu decidi pela medicina em torno de 2015. 2015, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Fiquei pensando em engenharia e tal, pensei que ia ser legal ser médico, basicamente, né? Esse é o pensamento quando eu tinha 15 anos, né? Eu achei que gostava da parte de ciências, né? Achava que a medicina tinha uma parte científica forte, né? E tem até hoje, né? E sempre vai ter a base da medicina científica. E achei que unia várias matérias, né? Que eu gostava, química, biologia, física, né? Eu gostava dessas matérias. Não gostava muito de história, geografia. Eu tinha certa dificuldade em aprender esses conteúdos, assim. Não era muito minha praia. Mas daí, em 2015, eu falei, não, vou fazer medicina, né? Conversando com a minha mãe, ela falou, vai ter que estudar bastante, né? É o curso mais concorrido aqui de passar, né? E a gente não tem condição de pagar uma faculdade particular. A faculdade particular, acho que ainda hoje custa em torno aí de uns 10, 12 mil por mês. Na época era isso também. E a gente não tem condição de pagar, né? Você vai ter que estudar, mas a gente te apoia e te dá as ferramentas, né, para estudar. E eu falei, não, isso mesmo. Não quero fazer uma faculdade particular, né? E vou passar na pública, né? Eu falei isso para os meus pais. Daí no ano de 2016 foi meu terceiro ano, né? Bastante coisas novas, assim, né? O terceiro ano lá já era uma revisão, assim, de certa forma ele te preparava, né? De certo modo para o vestibular. Eu comecei a estudar, né? No terceiro ano, assistia a aula, sentava na frente, prestava bastante atenção, sempre tirava bastante dúvida. À tarde, né? Eu comecei a estudar, de fato, pensando na prova. Eu lembro que esse ano eu estudei, assim, peguei o livro aquele livro de biologia, como que chama? Aquele famoso? Sônia Lopes. Sônia Lopes, esse mesmo. Peguei o livro da Sônia Lopes, né, e li inteiro da biologia, porque a minha parte biológica, assim, era fraca, né, como eu falei, eu estudava bastante matemática, mas não estudava tanto biologia. E então eu peguei aquele livro inteiro, li o livro inteiro, fiz todas as questões, né, e dessa forma eu fiquei bem bom em biologia. Chegou o final do ano, prestei vestibular na UEL, né, no Enem, e aqui na cidade do lado, né, a Universidade Estadual de Maringá, e não foi aprovado nenhuma das três, né. No Enem, eu lembro que eu fiquei mais ou menos perto, assim, de passar em algumas universidades no Nordeste, né? Que é longe aqui de onde eu tô, né? Eu moro no Paraná. Acabou que eu, né, não fui aprovado, cheguei mais ou menos perto. No vestibular da UEL, faltou alguns pontos para eu ir para a segunda fase, mas nem para a segunda fase eu fui. Eu sabia que, assim, né, gostaria de ter passado, mas aquilo não me abalou, né? Eu pensei que teria que estudar ano que vem, né? E sabia que ia ser dessa forma. Mas você acha que era tão difícil quanto foi? Eu sabia que era difícil, né? Eu tinha essa noção já, mas a gente se surpreende com a dificuldade, de fato. Foi mais difícil que eu esperava, né? Eu esperava ir melhor, né? Chegando no terceiro ano, achei que eu ia, por exemplo, passar para a segunda fase aqui da UEL e coisa que não aconteceu. No ano de 2017, eu comecei preparação no cursinho, né? Era o cursinho aqui do Max mesmo. Ele tinha parceria com o Poliedro de São Paulo. E eu comecei o cursinho, né? Eu lembro que daí nesse ano, assim, eu fiquei realmente, o termo que eu posso dizer é obcecado, assim, com o estudo, né? Porque eu queria muito passar e não fazer mais que um ano de cursinho.
Então, aquele ano, assim, foi um ano de, daí, dedicação exclusiva ao estudo, né? A minha irmã aqui lembra, né, como foi essa fase, minha mãe, principalmente. Eu acordava todo dia, ia pro cursinho de manhã, né? E à tarde eu estudava a tarde toda, né? Sem pausa, assim. Começava 2 horas, ia até pelo menos umas 7 horas todo dia. Né? Na época eu tinha 17 anos, então algumas coisas eu abdiquei bastante, no sentido assim, eu não fazia exercício, eu parei de fazer exercício na época, tanto que na época eu fiquei gordo, né? Não tinha atividades sociais, basicamente eu não tinha namorada, né? Alguns amigos chamavam para sair, mas eu, por vezes, não ia, justamente porque eu queria estudar. Eu lembro que teve um aniversário isso aí, eu lembro, né, assim, um aniversário de uma amiga nossa, que ela chamou com antecedência, assim, um sábado à tarde, né, era aniversário, ela basicamente só chamou eu e a minha irmã. E eu não fui, porque eu falei, tô com um conteúdo atrasado aqui, eu vou ter que estudar, e eu não fui no aniversário. Olhando para trás, né, eu acho isso um exagero, né, eu acho que poderia ter ido no aniversário, mas na época eu lembro que eu não fui, fiquei à tarde estudando, e assim, era com basicamente todos os eventos sociais. Eu realmente, acho que até exagerei, assim, em questão de estudar, porque eu saía muito pouco, né, eu às vezes caminhava com a minha mãe com exercício físico, né, que eu fazia para dar uma relaxada, assim, mas foi um ano de muita dedicação mesmo. Chegou no final do ano, né, eu lembro que a nota do Enem subiu um pouquinho, mas mesmo assim eu não passei, eu fui um pouco pior na redação naquele ano, né, em comparação ao ano anterior. Apesar de as notas nas questões terem subido, eu não passei, né. Eu lembro que eu prestei daí a Unesp também, fui para a segunda fase, só que não passei na segunda fase. E chegando no vestibular da UEL, fui para a segunda fase. Quando eu fui fazer a segunda fase, eu lembro que eu errei bastante das questões de português, né, que tinham na segunda fase. Aquilo eu fiquei bastante decepcionado, né, tava no segundo dia, fiquei bastante decepcionado com o resultado no português. Que você não quis nem ir fazer a segunda fase. É verdade. A segunda fase da UEL, né, a gente fala o segundo dia e o terceiro dia, né, que o primeiro é a primeira fase. Então, daí nesse segundo dia, eu fui muito mal no português. Eu falei, nem vou no terceiro dia, porque eu lembro que tinha feito 12, né, acho que 12 questões de 20, né, era 60%, é uma nota baixa. Para passar em medicina, o pessoal fazia 17, 18. Falei, nem compensa ir, eu nem quero ir mais. Aí minha mãe me convenceu, né, ela falou assim, não, vai, faz a prova, não sei o que lá. Eu lembro que eu cheguei para fazer a prova, tinha uma menina que estava indo para o segundo ano da faculdade de medicina, ela falou, não, você dá para passar com essa nota sim, manda bem lá hoje, agora, né, que eu ia tá chegando a fazer a prova. E beleza, resolvi fazer, fiz lá, né, achei que tinha ido razoável nesse terceiro dia, mas não tava com esperança de passar, visto que tinha ido muito mal nesse segundo dia. Quando saiu o resultado da UEL, eu não passei, né. Existiam 44 vagas para o sistema universal, a gente fala. Tinha ficado em 56º, né, posição. E eu falei, não passei, mas eu fiquei surpreso. Eu falei, lembro que liguei pro meu pai, pra minha mãe, eu falei, cheguei perto, nossa, faltou pouco. Tinha um professor, o Marco Antônio, né, professor da matemática aqui, de Londrina, que ele falou assim, você vai ser chamado, eu acho. Eu tenho fé que você vai ser chamado. E foi, primeira chamada, não passei, a segunda, terceira, quarta, quinta, comecei a fazer cursinho de novo, bem lembrado, né? Porque eu falei, não passei, né? Comecei a fazer o segundo ano de cursinho. Na sexta chamada, eu tava lá no cursinho e eu lembro que meu celular tinha acabado a bateria, eu tinha um celular que acabava a bateria muito rápido. Tinha que carregar de 4 em 4 horas e na hora que eu lembro que saiu a outra chamada, só que acabou a bateria do meu celular e eu não consegui ver. Tava próximo do final da aula, né? Daí o pessoal do cursinho tinha falado para alguns, né, que existe uma pequena possibilidade de eu ser chamado. Daí a menina do fundo me cutucou lá e falou assim, você passou. Daí eu falei, sério? Deixa eu ver isso aqui. Daí ela me deu o celular, eu olhei e falei, nossa, é verdade. Eu fiquei em choque, assim. Tava no meio da aula, né? Ela tinha falado que eu passado, eu não sabia como reagir. Daí a notícia meio que foi correndo, daí o pessoal todo do cursinho começou a bater palma, assim. E daí o professor lá na hora me deu parabéns também. Ele falou, tá liberado, né? Não tem por que eu continuar vendo a aula, né? Eu já passei. E daí eu saí e fui avisar minha irmã.
né? Minha irmã tava estudando lá na época também, eu saí e falei, Lívia, passei dela. Ah, você tá zoando. Eu falei, não, passei. Dela não acreditou. Ela só acreditou quando a minha mãe veio buscar a gente, né? E daí minha mãe me parabenizou também. Já tava fazendo cursinho. Você sabe que eu gastei São Paulo nessa brincadeira. Nossa, só pra ele, pô. 12 já saiu. Beleza. Essa foi a história, né? Uma história, assim como muitas outras de cursinho, né? Exige bastante dedicação. Se você tá precisando de medicina, se esforce aí que dá certo, gente. É um curso bacana, muito interessante, né? Eu concluí já e recomendo aí para quem quer. Apesar das dificuldades na área. Opa, com certeza. Né? Faria tudo de novo? Faria, acho que faria sim. Vai? O Du, que Deus te abençoe, que você seja um médico bem legal, que você cura as pessoas.